Bem, nesse exercício aqui, eu vou resolver ele tanto da análise aproximada como por uma análise exata, né? A aproximada não usa tabela e a exata usa tabela. Valores de pressão relativa, volume relativo. Então ele fala que o motor de 4 tempos, 6 cilindros, fala o diâmetro do cilindro e o curso do cilindro. O volume morto, que é o volume da câmara, que é igual ao volume 2, né? Ele é 10% do cilindro do ponto morto inferior, ou seja, ele é 10% do volume 1. O eixo de manivelas roda 6.000 RPM. Esse 6.000 RPM vai ser esse carinha aqui, esse N ponto minúsculo. No início da compressão, ou seja, no estado 1, a pressão é de 100 kPa e uma temperatura de 310 Kelvin. São os dados do estado 1. A temperatura máxima do ciclo é 1800 Kelvin. Então essa temperatura aqui vai ser a temperatura do estado 3. Então ele pede o trabalho líquido por ciclo, a potência desenvolvida pelo motor e a pressão média efetiva. E também ele forneceu essa fórmula aqui do trabalho líquido, da potência líquida do motor. E relembrando, né? Esse 2 aqui é porque é de 4 tempos o motor. Se fosse um motor de 2 tempos, seria sobre 1 aqui, não sobre 2. E para transformar cavalo a vapor em watts. Aqui os dados da questão, o diagrama da pressão vezes o volume. Então, vamos fazer a solução aqui. A nossa taxa de compressão R é V1 sobre V2. Sendo que V2 pode ser escrito como 0,1 V1. Então, com isso, a nossa taxa de compressão vale 10. E aqui para gases ideais, você pode usar isso aqui sempre, né? Para gases ideais. No caso aqui, ele deu a temperatura e deu a pressão também, né? Então, se a gente tiver o valor de volume do estado 1, a gente consegue achar a massa. Aqui também é possível achar o volume deslocado, calculando, porque a gente tem o diâmetro e tem o curso que ele forneceu na questão. Então, substituindo direto na fórmula, 402,12 centímetros cúbicos. E também sabemos que o volume deslocado é V1 menos V2 e V2 é 0,1 V1. Então, se a gente substituir isolando o volume deslocado, a gente vai ter essa expressão aqui. E a gente tem o volume deslocado. Então, a gente acha V1 e consegue substituir aqui para achar a massa. Então, achamos o valor de V1 em centímetros cúbicos. E aqui foi só a transformação para metro cúbico, né, que 1 metro é 100 centímetros. Então, substituindo lá naquela massa, a gente tem a massa aqui, que essa massa vai ser a mistura ar e combustível, né? Aqui todo motor do ciclo Otto, né? Vai entrar uma quantidade de calor, que é um combustível, vai produzir trabalho, vai sair trabalho e vai sair os gases do escape, né? E todo o trabalho vai ser escrito como a soma dos calores, o calor que entra mais o calor que sai, sendo que o calor que sai é negativo, então vai ser o calor que entra menos o calor que sai. E se fizermos uma análise exata, o calor que entra vai ser
energia interna do estado 3 menos a do estado 2. E a do estado 4, o calor que sai, energia interna do estado 4 menos o 1. Então, fazendo uma análise aproximada, vamos usar as duas expressões. A T1V1 elevado a K menos 1 e aquela outra que é o PV elevado a K. A gente vai usar essas duas expressões. E sempre para processos isentrópicos. Isso é processo do 1 para o 2 e do 3 para o 4. Então, T1V1 elevado a K menos 1 igual a T2V2 elevado a K menos 1. Então, só substituindo e isolando o T2, a gente vai achar o valor de 778,7. Aqui, V1 sobre V2, tem que lembrar que é o valor de R, da taxa de compressão. E o K geralmente vai ser 1,4, que é para a temperatura de 300 Kelvin. Ó, TV é elevado a K menos 1 do estado 3 para o 4, porque são processos isentrópicos. Então aqui a gente pode isolar o T4 e vai ficar V3 sobre V4, sendo que o V3, volume específico 3, vai ser igual ao volume específico 2. E o 4 vai ser igual a 1, né? É só olhar aqui no diagrama. O 4 vai ser igual a 1, o volume, e o volume 3 igual ao volume 2. Então, só substituindo, vai ser V2 sobre V1, que é 1 sobre R. E aqui faltou o elevado a K menos 1. Mas, só substituindo, vamos ter o valor da temperatura 4. O calor que entra, ele pode ser escrito de duas formas, né? E o calor que sai. Esse calor que entra, se for uma análise exata, esse cara aqui, vai ser a energia interna 3 menos a energia interna 2. Se for uma análise exata. Se for uma análise aproximada, como é a que a gente está fazendo, vai ser o calor específico a volume constante, que lá é um trecho de volume constante, vezes a diferença de temperaturas. A temperatura 3 menos a 2. E tudo isso a gente tem. Então, podemos calcular o calor que entra e o calor que sai. Na letra A, ele pede o trabalho líquido. É só substituir. Se a massa vezes o trabalho líquido específico, que é igual à soma dos calores, né? Qin menos Qout. Então, o trabalho líquido vai ser 0,22 kJ. E substituindo naquela fórmula da potência, nós vamos ter a potência líquida desse motor, que é 66 kW, que transformando para cavalo vapor vai ser 89, sem substituição direta. Dá para fazer essa questão por análise exata. Repare que a fórmula do calor que entra já não é CV delta T, já vai ser a diferença de entalpias. E vamos usar também volume relativo. Dá para usar pressão relativa também, mas nessa questão nem precisa. Ó, com a temperatura de 310 Kelvin, vamos na tabela e achamos esses valores para energia interna e volume relativo. Uma taxa de compressão é 10, que a gente já tinha calculado, e a gente acabou de calcular o volume relativo 1, só isolando, achamos o volume relativo 2, e vamos na tabela interpolando, e achamos esse valor aqui para a energia interna do estado 2. Processo 3 por 4, ele também é isentrópico, então a gente pode usar esses valores de volume relativo. Como ele falou a temperatura 3, que é 1800 Kelvin, nós vamos na tabela e achamos o volume relativo. Então, nós temos
o valor de R aqui, 1 sobre R nós temos o volume relativo 3, então isolando, achamos o volume relativo 4. Com esse volume relativo 4, vamos na tabela e achamos qualquer valor, né, qualquer propriedade do estado 4. Nesse caso, vamos precisar da energia interna do estado 4. Então agora, substituindo os valores, como nós temos a energia interna 3 e a 2, achamos o calor que entra e o calor que sai, porque a gente tem a energia interna do estado 4 e do estado 1. Então só substituindo mesmo. Esse trabalho aqui vai ser o calor que entra menos o calor que sai, e a unidade é kJ por quilograma. E se multiplicarmos ele pela massa, nós vamos ter o trabalho só em kJ, né? Porque vai cortar o quilograma. Então, e a potência, substituindo daquela fórmula, vai ser 104,6. Ou seja, já tem uma diferença, né? E sempre vai ter essa diferença.